De todos os ambientes de um apartamento, se eu tiver que escolher onde eu já encontrei o maior número de erros, sem dúvida é a cozinha. Eu tenho certeza que se você já montou um apartamento, uma casa, ou se você tá para montar o seu primeiro apartamento, esse deve ser o ambiente que mais você teve dúvidas na hora de tomar suas decisões. E ainda mais, se você não tá tendo ou não teve uma ajuda profissional, esse ambiente pode ser o que você mais cometeu erros sem saber nem o porquê. E é um ambiente muito importante, eu digo que é o coração da casa. É um ambiente que muito mais do que a estética, a funcionalidade e a praticidade devem reinar. E é por isso que no vídeo de hoje eu separei 5 erros que você já pode ter cometido, ou melhor, que você ainda não cometeu, e claro, mostrando algumas soluções também. Eu me chamo Bárbara Cereja e eu tô aqui para te ajudar a decorar o seu apartamento. Agora, vamos direto ao ponto. O primeiro erro e o maior deles é em relação ao layout. Eu digo maior porque é o mais difícil de resolver. Muitas vezes você se depara com a planta do apartamento já definida e é mais difícil você mudar a posição das principais coisas da cozinha, que são a bancada da pia, a geladeira e o fogão. Mas se você tem a opção de mudar o posicionamento dessas peças, eu aconselho a você a imaginar um circuito útil na sua cozinha. Como é que você usa a sua cozinha? Você normalmente pega o que você vai preparar na geladeira, organiza no balcão e cozinha no fogão. Essa sequência é fundamental, então se a sua cozinha é em formato de linha ou em corredor, organize assim: geladeira, pia e fogão. Você vai perceber que com esse layout a sua cozinha vai ficar muito mais prática e você vai desenrolar ainda melhor aquele almoço, aquele jantar em família. Outra coisa importante é: deixe a geladeira o mais próximo possível da entrada da cozinha, mesmo que a sua cozinha seja aberta, seja tipo americana, mas tem um fluxo de passagem que a primeira coisa deve ser a geladeira. Por quê? Muitas vezes a gente vai na cozinha só rapidinho ali pegar um copo d'água, pegar uma coisa rápida na geladeira. Se a sua geladeira estiver no fundo, no final da cozinha, você vai ter que passar por todo o ambiente para chegar na geladeira. E isso acaba deixando um pouco menos confortável. E também tenha atenção em relação ao giro da porta da geladeira. Eu não sei se você sabe, muita gente não sabe dessa informação, mas você consegue inverter o giro da porta. Toda geladeira já vem com essa opção. Normalmente vem um giro padrão, já vem instalado de fábrica, mas você pode solicitar, assim que você comprar sua geladeira, a alteração desse giro. Você pode inverter para que ela abra para o outro lado. Isso vai ajudar muito. Por exemplo, se a sua geladeira é encostada na parede para o lado direito e essa geladeira abre para o lado esquerdo, não vai ficar muito prático. O ideal é que ela abra para o sentido da parede lateral. Então, por isso, essa informação é muito importante. Você sabia disso? Comenta aqui embaixo. Você sabia que podia inverter o sentido do giro da geladeira e sem perder a garantia do equipamento? E ainda em relação ao layout, é muito comum que as pessoas não deixem um espaço entre a pia e o fogão. Se a sua pia e o fogão estiverem bem juntinhos ali, vai atrapalhar bastante na hora de você cozinhar, na hora de apoiar alguma coisa para estar usando o fogão. Então o ideal é que tenha um espaço livre de bancada entre o fogão e a pia. E se a sua cozinha tem uma outra configuração que não seja em linha ou em corredor, imagine um triângulo e que essas coisas estejam ligadas através desse desenho de um triângulo: geladeira, fogão e pia. Aí não vai fazer muita diferença o lado que vai estar o fogão e a pia. Só que o mais importante é que o fogão não esteja colado na geladeira. Além de não ser prático e funcional, o aquecimento do fogão pode danificar a geladeira. O segundo erro mais comum que eu já observei é a escolha errada dos materiais. Por exemplo, se o seu sonho é ter uma bancada de mármore na cozinha, não faça isso. Mármore é uma pedra bastante porosa, então ela vai absorver os corantes dos alimentos, até mesmo corantes naturais. Você já cortou uma beterraba na sua vida? Sabe que fica com o dedo todo vermelho. Imagina na sua pedra de mármore, vai ficar aquela mancha para sempre. Por isso, mármore não é indicado para a cozinha. Mas se o seu sonho é ter aquele mármore Carrara ou aqueles veios de mármore natural, você pode obter de uma outra forma. Existem as pedras artificiais, aquelas de quartzo,
que são pedras importadas, mas são muito mais caras e podem elevar muito o custo da execução da sua cozinha. Mas hoje em dia já tem uma outra opção, que são as bancadas executadas com porcelanato. Você já ouviu falar disso também? Pois é uma excelente opção para você não usar o mármore de jeito nenhum, mas ter aquela aparência de mármore. E também, se você tem aquele sonho de ter uma bancada de madeira, o porcelanato pode ser a solução. Você pode ter aquela aparência de madeira e com a durabilidade e a resistência de uma pedra, uma cerâmica, um porcelanato. Inclusive, já existem muitos fornecedores de porcelanato, muitas marcas que têm as lojas chamadas boutiques, na sua cidade deve ter alguma também, e eles também executam a bancada de porcelanato, não só vendem o material. Então essa é uma opção também. Eu cheguei inclusive a orçar algumas vezes, comparar os valores, e o custo da bancada de porcelanato é bem competitivo. Mas se você quer muito uma pedra natural, eu recomendo que você opte por um granito, e um granito de uma cor escura, porque as manchas, as marcas não vão aparecer caso venham a acontecer. E se você já é inscrito aqui no canal, deixa o teu like, reforça aqui a nossa comunidade, e se você caiu de paraquedas, já deixa aqui tua inscrição. Aperta no botãozão vermelho e também não esquece de ativar o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo for publicado. O terceiro erro que eu trago para você nesse vídeo é em relação à altura. Altura de bancadas, altura de armário. Muitas vezes eu vejo bancadas muito baixas ou muito altas. Uma média que você pode considerar é 90 centímetros de altura para aquela parte superior da bancada em relação ao piso. Essa é uma média que a gente considera em relação à altura média da população brasileira. Claro que pode ter uma variação e isso não é uma regra. Se você é muito baixinha, se a sua família toda é mais baixa, eu já fiz bancada com 85 centímetros para uma senhora bem baixinha. Isso não é um problema porque dentro de casa a gente faz tudo personalizado para quem vai morar. Mas se você quer seguir um padrão, 90 centímetros é uma altura legal, é uma altura inclusive que as marmorarias consideram como altura padrão. E a parte superior, o armário de cima, o armário suspenso, 60 centímetros a partir dessa bancada ou 1,5 m do piso. Isso vai fazer com que você consiga abrir, manusear esse armário superior, acessar a prateleira de baixo, a primeira, e claro, as coisas mais altas, se você gosta, acha lindo o armário encostado até o teto, não tem problema, mas saiba que você vai precisar de uma escada, de um banquinho, e guarde sempre aquelas coisas que você não usa sempre, que você raramente tem que pegar, e deixe na prateleira mais baixo tudo aquilo que for do seu dia a dia que você precisa ter ali um acesso mais frequente. E se você tem bancada de cozinha americana ou está pensando em fazer uma altura média a ser considerada é entre 1,5 m e 1,10 m. Mas aí você também tem que ver qual é a banqueta que você vai usar, se você vai usar alguma banqueta nessa bancada americana, porque isso também vai influenciar. É por isso que todas as escolhas, elas vêm de um passo a passo. É importante você imaginar como você quer lá no final. Se você não tem um projeto, tenta colocar num papel, fazer uma lista de tudo que você quer, como você está imaginando, porque uma decisão vai sempre depender da outra. Eu já vi apartamentos com bancada americana a 1,20 m. Além de ficar muito desconfortável, não existem banquetas que acompanhem essa altura, então vai ficar naquela situação, você sentada, a bancada muito alta, desconfortável para comer, se você vai fazer aquela refeição rápida. Então é melhor você considerar aquela média entre 1,5 m e 1,10 m de altura. E me conta aqui nos comentários, você já cometeu alguns desses erros ou eu tô te ajudando a não cometer eles no futuro? O quarto erro desse vídeo é não fazer área molhada no balcão da pia. E o que é área molhada? É aquele rebaixo que se faz na bancada para que toda a parte molhada, onde você vai inclusive colocar o seu escorredor, ele vai ficar num nível mais baixo. Você consegue facilmente puxar a água de volta para dentro da pia. Essa água não vai escorrer para fora da bancada, nem danificar os seus armários.
Então é muito importante ter uma área molhada e também considere uma área que seja suficiente para colocar pelo menos um escorredor pequeno. Isso é muito importante. E a área seca, que é aquela parte que vai estar mais alta, é muito importante também para que você tenha esse espaço útil na preparação dos alimentos e que não esteja ali diretamente ligado à pia. Cria uma separação na bancada e isso deixa a sua cozinha ainda mais funcional. O quinto e último erro desse vídeo, e não menos importante, é em relação à escolha dos acessórios e equipamentos da sua cozinha. Primeiro você tem que pensar tudo aquilo que você já tem e vai usar lá no apartamento ou aquilo que você pretende comprar. Hoje em dia existem inúmeros eletrodomésticos que você pode usar na sua cozinha, facilitam a sua vida, mas você tem que pensar onde você vai guardar esses equipamentos. Se você tem uma bancada grande, fica até bonito você colocar aquela torradeira, o liquidificador, a sanduicheira ali numa cor legal, um design diferenciado e deixar como parte da decoração da sua cozinha. Mas se você não tem um espaço útil para isso, considere os armários que vão ser utilizados para guardar esses equipamentos. E uma coisa muito importante também é pensar nas tomadas que vão ser utilizadas para esses equipamentos. É importante deixar sempre aquelas tomadas ali no balcão, umas tomadas para você usar liquidificador, sanduicheira, torradeira, como eu já falei, esses equipamentos que são móveis. Já os equipamentos fixos, como por exemplo, uma air fryer, que você vai deixar ali no balcão, não vai estar guardando para dentro do armário, é importante você já considerar uma tomada ali na parede entre o balcão e o armário de cima e veja alguns detalhes como vai ter respaldo, que é aquela pedra que fica na parte de trás da bancada. Essa tomada ficaria acima do respaldo. Ela vai ficar na posição vertical ou horizontal, para não gerar aqueles cortes feios na pedra e ficar a tomada metade na pedra, metade para cima. Não vai influenciar na praticidade, mas vai influenciar na estética e nesse ponto é algo relevante para a gente considerar. Outro equipamento muito importante que as pessoas acabam esquecendo de pensar antes de montar a cozinha é o gelágua. Gelágua, purificador de água, filtro, qualquer coisa que você vai utilizar para ter a sua água filtrada. E aí você pode dizer, ah não, Bárbara, mas a minha geladeira tem um dispenser, vou usar ali. Tá, mas se a geladeira quebrar, você não vai ter água filtrada? É importante você ter uma outra opção para garantir a sua água. Então, se você tem um gelágua de piso, onde vai ficar na sua cozinha? Se você tem um gelágua de bancada, você pode fazer um detalhe na sua marcenaria, aquelas portas que cobrem o botijão de água e fica só a parte de baixo das torneirinhas. Você também pode ter um purificador de água instalado na parede, você pode ter na bancada e ainda mais, se a sua cozinha é muito pequena, eu recomendo que você pense na possibilidade das torneiras com filtro. Hoje em dia já existem vários modelos no mercado, inclusive eu usava no apartamento no Brasil e é muito útil, economiza espaço, tem água filtrada e é só ali aquele espaço onde você já teria sua torneira mesmo, não vai ser nada mais do que isso. E aí você não precisa se preocupar onde vai ter botijão de água, gelágua e para mim foi muito útil. Eu acabei recomendando para vários clientes também de apartamento pequeno e foi uma solução muito legal. Mesmo que você encontre essa torneira por um preço mais alto ou bem mais alto do que uma torneira convencional, se você fizer os cálculos do quanto de água de botijão de 20 litros que você vai estar comprando, essa torneira vai se pagar ali em menos de um ano, com certeza. E é um material que você vai poder usar, inclusive se seu apartamento é alugado, que era o meu caso, você só substitui a torneira e ela fica para você, não fica para o apartamento. Então, por isso que eu considero uma excelente opção para as cozinhas pequenas. E se você adora conteúdos como esse sobre decoração e dicas de apartamento, não pode perder aqui no primeiro link o meu guia definitivo para decorar o seu apartamento. É um livro digital que eu escrevi especialmente para você que não é profissional da área, mas com dicas usadas por profissionais de arquitetura e design de interiores que vão te ajudar a decorar o seu apartamento. Então não perde tempo, é só clicar aqui embaixo no primeiro link da descrição. Esse vídeo fica por aqui, eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho!